Olá, galera do quarto ano. Não vou perguntar se está tudo bem com vocês, senão o meu editor lá em casa depois, meu editor-chefe, vai colocar um neme aí. Ok? Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal e acionar o sininho lá sempre que tiver um vídeo novo, uma aula nova. Vamos para o capítulo 6, que vai falar sobre vida urbana. No capítulo anterior a gente viu sobre cidade e o tempo, e agora nós vamos trabalhar o capítulo 6, ok? Sim. Quais são os objetivos desse capítulo? Não sei. Ele tem 3 objetivos. Primeiro, descobrir como surgiu o comércio e os comerciantes, caracterizar a integração e os diferentes povos pelo comércio, e o último, conhecer outras atividades urbanas diferentes do artesanato e do comércio. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Atentem sempre para o verbo, né? Que é o importante desses objetivos. Até o final dessa aula você tem que descobrir, caracterizar e conhecer. É mesmo, é? Vamos lá então. Eu fiz, dessa vez eu fiz um mapa mental para nós entendermos, né? Tudo bem. Sobre origem do comércio. Então nós vimos aqui que primeiro a idade dos metais, que gerou a Revolução Urbana. A Revolução Urbana vai gerar um aumento demográfico. O aumento demográfico, nós vamos ter mais alimentos. De mais alimentos, nós vamos ter os excedentes, as sobras, né? Também nós vamos ter, na Idade dos Metais, as armas, os guerreiros que vão lutar por melhores terras, ok? Com os excedentes, com a sobra dos alimentos, vai ter início então as trocas comerciais. Está sobrando alimento, está sobrando comida, por que não negociar com outras coisas? Eu fui feito para comer, boca foi feita para comer. Por exemplo, se eu tenho trigo, por que eu não posso trocar com peixe? Se eu tenho sapatos, se eu sou um artesão, se eu sou um sapateiro, fabrico sapato, por que também não trocar por alimentos, já que eu não tenho tempo de plantar? Tá bom. E aí nós vamos ter então a troca natural ou escambo. A palavra escambo significa troca, ok? Vamos lá então, expansão do comércio. Então, antes nós tínhamos só troca entre comunidades e cidades. Então, eu plantava trigo, trocava com umas galinhas, eu plantava feijão, eu trocava com os porquinhos, era ali na redondeza. Mas a partir de um certo momento, então, vai surgir o comércio de longa distância. As pessoas vão começar a negociar com outros povos, com outras nações, com outras comunidades, com outras cidades. É mesmo? Certo? Então, na China, por exemplo, nós vamos ter, eles eram muito bons em tecidos, em fabricar tecidos. Na Índia, eles eram bons em especiarias. Isso até depois vai motivar as grandes navegações lá no século XV, século XVI, quando os europeus vão procurar o caminho das Índias. É verdade. Os gregos, eles eram bons em ânforas. O quê? O que eram ânforas? Eram vasos onde eram recipientes, né, que você colocava azeite, colocava grãos. Eles eram muito bons na fabricação de vasos. Ah, bom. Os fenícios, eles eram muito bons em joias e perfumes, ok? E aí nós vamos ter as feiras livres. Então, a partir desse momento, a gente vai ter o início das feiras. Quando eu trabalhava com o sétimo ano, a gente fazia sempre a nossa feira medieval, que era muito legal, mas não vem o caso agora. Vamos retomar aqui. Então, nós vamos... como estabelecer uma equivalência? Por exemplo, então... eu vou trocar, por exemplo, quantas galinhas vale uma manta de lã? Como é que eu vou ter esse peso e essa medida? Como é que eu vou ter essa negociação, né? Não sei. E aí vai surgir o quê? Vai surgir a moeda como referência, porque quantas galinhas vale um porco? Quantos grãos de trigo, quantos quilos de feijão eu vou poder trocar por um cavalo, por exemplo? Certamente que sim. É uma pergunta que eles não tinham como responder, certo? Porque cada um tinha o seu peso e sua medida. E aí então no século 8 a.C. surge um povo chamado os lídios, né, que é onde é a Turquia hoje. Os lídios, eles vão então
fazer uma mistura de ouro com prata para então ter a moeda de metal assim como a gente tem hoje. Correto? E aí, olha que interessante, alguns povos, eles ainda não usavam moeda até então, eles usavam outras coisas como troca. Por exemplo, aqui, os africanos, eles usavam uma espécie de concha para fazer troca. Os maias e os astecas, eles usavam as sementes de cacau, então trocava trigo por sementes de cacau. Era como se a semente de cacau fosse uma moeda para eles, assim como as conchas para os africanos fossem uma moeda. Pobre é uma coisa triste. Certo? E aí, os romanos, muito interessante os romanos, quando eu falo os alunos ficam surpresos, né? A palavra salário vem de sal. Eu tô passada, chocada. Por quê? Porque os romanos, o sal, professor, mais sal, né, não tem aquele valor. Você é que pensa, tem valor sim, tanto que todas as casas têm sal, o sal serve para várias coisas, né, para temperar a carne, para conservar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Né, o próprio Jesus falou um dia lá, né, que nós deveríamos ser o sal da terra, certo? Então, os romanos, eles usavam salário, né? Daí a palavra salário vem de sal como pagamento. Então, eles trocavam sal por algum produto. Tá? O sal era muito importante naquela época e ainda é hoje, embora as pessoas possam não dar o devido valor, mas tem o seu devido valor sim. É mesmo? Ok? Então, outros moradores da cidade, e aí vai aparecer outros moradores, né? Comerciantes, artesãos, soldados para proteger os comboios, vai precisar. Não me diga. Certo? Escribas, funcionários do Estado, funcionários religiosos e também familiares e amigos do rei. Então, todas essas pessoas vão fazer parte de uma cidade, vão fazer parte de uma comunidade, vão fazer parte de um povo. E todos esses povos têm as suas necessidades. Não me diga. Eles vão precisar de consumir e se alimentar. Ok, pessoal? A nossa aula então se resume nisso e até o próximo capítulo, capítulo 7. Espero vocês. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.